Já estava com saudades de estarmos mais perto na sala, sempre nas viagens. Às vezes consigo entrar no Zoom, às vezes no YouTube, dependendo da conexão, dependendo do horário. Quando estou viajando lá para a Ucrânia, temos horário diferente, mas não consigo mais viver sem a sala. Agradeço a Deus por esse movimento, agradeço as pessoas que insistiam quando me mandavam no início o link, e agradeço a Deus por eu ter entrado um dia. Por isso que eu falo para as pessoas, não desista. Muitas vezes a gente manda link para tantas pessoas, eu falo por mim, e às vezes a gente não vê eles na sala e a gente fala, tanto tempo a pessoa não entra, acho que vou deixar de mandar o link. Não, continue e acrescente. Esse é o meu desejo para você, essa minha experiência também, que tenho muito feedback de pessoa fala, como foi bom você insistir. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a intolerância contra a verdade. Estamos vivendo um tempo estranho e esse tempo nós temos que entender à luz da palavra de Deus. No livro de Esther, vamos abrir a Bíblia um pouquinho, só para ler um versículozinho, vamos entender qual grande importância entender o tempo em que estamos vivendo. Eu abri a Bíblia, o pastor já orou, mas vamos fazer mais uma breve oração, porque abrimos a palavra, vamos convidar o Espírito Santo mais uma vez? Pai amado, mais uma vez a tua palavra está sendo aberta. Mais uma vez, Senhor, tanto eu como o teu rebanho que está reunido aqui na sala, precisamos ser alimentados, orientados, instruídos. Portanto, te pedimos, Espírito Santo, por favor, nos dirija, nos ensina, nos mostra claramente, nos fale, Senhor, ao nosso coração, à nossa mente, principalmente também à nossa memória, Senhor, porque um dia não teremos mais a tua palavra. Grave, por favor, para que tenhamos clareza do que vamos falar hoje. Não é assunto muito fácil, mas o Senhor revela, e quando o Senhor revela, tudo se torna fácil, claro, o sim é sim, o não é não. Por favor, também prepare o nosso coração, a nossa mente, a nossa concentração, a nossa reverência, para que assim que recebemos a Tua palavra, possamos ser uma terra boa, que produz muitos frutos. Pedimos em nome de Jesus, amém. No livro de Esther, no primeiro capítulo, tem uma declaração um pouco estranha para nós, do rei, sobre o rei Assuero. O rei Assuero era um rei pagão do Império Persa. Ele governou entre 486 e 465 a.C. Diz que ele se cercou de sábios que entendiam os tempos. No versículo 13 nós lemos isso. Então o rei consultou os sábios que entendiam os tempos. É muito interessante isso, às vezes a gente passa por alguns versículos sem prestar bastante atenção e tem muitas vezes conselhos bons para nós também. E quando o Davi, agora vamos para 1 Crônicas, capítulo 12, quando o Davi reuniu o exército de todas as tribos de Israel, havia todos os tipos de homens de guerra, com suas capacidades e tal, com suas qualidades, mas particularmente os mais úteis para Davi, ele considerou os filhos de Issacar. Por quê? Vamos ler em 1 Crônicas 12, 32. Também existe um detalhezinho por que foram eles. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel deveria fazer. É muito importante a gente entender em que tempo estamos vivendo. Cada geração vivia em um tempo e nós estamos vivendo nesses dias, nessa geração e nesse tempo. Acho que qualquer época, certamente para o povo de Deus é fundamental, principalmente para o povo de Deus, entender
os tempos. Nós precisamos discernir em que mundo estamos vivendo, qual é o mundo ao nosso redor. Em um sentido geral, nós estamos vivendo agora num mundo, num tempo, digamos assim, também pós-cristão. Infelizmente, digo assim, ou melhor, a gente pode até chamar de um tempo anticristão, um tempo antibíblico. Décadas de pensamento corrupto, eles mataram a influência cristã na sociedade. E eu falo isso porque viajo bastante, então não falo isso do Brasil. Enquanto somos mais de 22 milhões de adventistas e tem muitos, muitos evangélicos, infelizmente a nossa época, o nosso tempo, os nossos dias, principalmente esses últimos, pós-pandemia e tudo, infelizmente, com muitos e muitos movimentos tomando mais e mais força, deixam um grande estrago também na nossa sociedade. A cultura ocidental, sob a influência do cristianismo, ela desapareceu, digamos assim, quase em todos os aspectos, no aspecto de educação, de economia, na imprensa, medicina, na política, na saúde pública, tudo se foi. E nós somos testemunhos disso, infelizmente. E muitas vezes nós, onde deveríamos falar, onde deveríamos nos posicionar, a gente não se posiciona. Por causa do quê? Porque o mundo tem intolerância à verdade. Em Provérbios 16:18 diz que o orgulho, ele vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. E é exatamente isso o que está acontecendo. Exatamente o orgulho que esses movimentos anticristãos exibiram na sua marcha maligna. Essa marcha maligna empurrou, exatamente o orgulho, empurrou o Ocidente em direção ao juízo eterno de Deus. Nós precisamos entender isso um pouquinho mais. Vamos abrir, e daqui vai ser nossa reflexão maior hoje, no capítulo 11 de Mateus. Capítulo 11 de Mateus, do versículo 16, primeiro, onde Jesus disse, vamos ver o que está sendo dito aqui nesse capítulo. Jesus disse, 16, mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. E aqui está a sabedoria de Cristo, avaliando os tempos e ajudando-nos a entender o tempo de sua vida e o tempo de seu ministério. As crianças naquela época, eu lembro até na minha época ainda também, as crianças se reuniam juntos para brincar, às vezes nas praças, no mercado, e as brincadeiras sempre imitam as experiências normais da vida de adultos, né? As crianças naquela época brincavam de funerais e de casamentos. Quem já não brincou de casamento na infância? A gente fazia até carro, pegava lençol, fazia véu, né? E as crianças também brincavam assim, desse jeito. Mas o texto diz que um grupo de meninos chamou seus amiguinhos para brincarem e de casamento, uma festa alegre, com flautas, com danças e tudo, mas eles recusaram. Então chamavam para brincar de funeral também, com lamentações, e eles também igualmente recusaram. Em outras palavras, não importa o que fizessem, aqueles amigos eram sem vontade de se juntar com os outros amigos, rejeitaram. Então Jesus aplica isso na continuação. Versículo 18, Jesus diz assim, ó, pois veio João, que não comia, nem bebia, e dizem, tem demônio. 19, veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aqui, glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, João Batista
era um indivíduo solitário, antissocial, que vivia no deserto, comia gafanhotos, comia o mão silvestre. Portanto, ele não participava da vida social de Israel, como comer e beber. E eles o rejeitaram como um endemoniado. Veio depois Jesus, vivia no meio social, passava o tempo com eles, com as pessoas, mas eles também rejeitaram ele de igual modo, chamando-o de comilão, beberrão e amigo de pecadores e cobradores de impostos, uma classe odiada em Israel. Mas Jesus disse que a sua sabedoria seria demonstrada por suas obras. Com outras palavras, ele diz assim, ó, a verdade, ela aparecerá apesar da indiferença de vocês. Então, há um registro duro de juízo, nós vamos continuar aqui. Então, começou ele, Jesus, começou a meio que repreender, digamos assim, as cidades onde ele operou a maior parte dos seus prodígios a não se haverem arrependido, dizendo, vamos ver, versículo 20. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ele disse, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sidoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Mas a partir do versículo 25, há uma grande mudança no discurso de Jesus. Vamos ver o 25? Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. O que nós podemos entender, como nós podemos e por que nós estamos entendendo os tempos, o tempo em que estamos vivendo, o mundo que está nos cercando, não porque somos alguma coisa, mas exatamente porque foi nos revelado pelo próprio Senhor. Eu e você somos esses pequeninos. E versículo 26 diz assim, ó, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Como é maravilhoso perceber que enquanto o mundo, e quando eu digo mundo, queridos, eu não digo somente as pessoas ignorantes no sentido de estudos, no sentido de educação, eu não digo só isso, mas o mundo de muitos e muitos estudiosos também, de doutores que têm doutorado, que têm mestrado, pessoas muito estudiosas e que, inclusive, muitos deles, a maioria, estão dirigindo grandes universidades. Mas quando as pessoas não se colocam nessa posição de pequeninos, eles não têm esse discernimento, eles não entendem sobre a verdade. Eles dizem que a verdade é relativa. Não existe verdade absoluta. Já ouviu falar disso? Então, não sei, tenho aqui um pouquinho de água, não sei, dá para ver, né? Digamos, você fala, olha, isso aqui é água. Aí a pessoa fala, não, isso é relativo. Isso pode ser uma pomba. Aí, se você pegar e jogar essa água, você vai ver que não é relativo, que essa pomba não vai voar, ela só vai voar para baixo, para se quebrar, né? Água é água, ela não é pomba. Isso é verdade, verdade absoluta.
enquanto o mundo declara, e esses grandes estudiosos também, de que não existe a verdade absoluta. Mateus 11, 27, Jesus continua: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E também aqui as boas novas. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus aqui afirma de que a razão pela qual os filhos de Deus podem discernir os tempos e o mundo não pode, não é por algum mérito nosso, mas porque Deus, em sua sabedoria, em sua grande misericórdia, escolheu revelar a verdade para os seus escolhidos. Isso é uma graça soberana, conhecer a verdade, discernir os tempos. Mas depois, na continuação, tem um convite bem amplo, aqui em Mateus 11, versículo 28. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como que está sendo o mundo ao nosso redor? Aqueles que não têm a verdade. Todos os dias nós lidamos com as pessoas cansadas, sobrecarregadas. Quando a gente fala de fatos, de estatísticas, 800 mil pessoas morrem cada ano, e nos últimos isso tem aumentado pelo suicídio. Não estamos falando de doenças cardiovasculares, não estamos dizendo de outros motivos, outras causas. As pessoas, por vontade própria, tiram a própria vida. Por causa do quê? Aquele problema com a existência. Eles não têm respostas para a pergunta: quem sou, de onde vim e para onde vão. Então, conheço muitos jovens que questionam. Umas 2 semanas atrás, uma menina que estuda com minhas filhas também tentou suicídio. E as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas. Eles não estão vendo saída, por causa que não tem a esperança, não sabem a resposta para essas 3 perguntas básicas, vitais. Quem sou? Da onde vim? Para onde pretendo ir? Por que estou aqui? O que não estão enxergando um sentido de estar aqui. Não sabem o propósito. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e arrependei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sobre o jugo, sobre o fardo de Jesus, nós podemos aplicar muitas coisas. Até sobre a lei dele, né? Nós sabemos que muitas vezes os mestres tornavam esse jugo difícil, e até sobre os 10 mandamentos também fala, mas de uma forma geral, quando a gente está com Deus, o nosso jugo é mais leve, o nosso fardo é mais leve, o nosso jugo é mais suave. E a verdade é de que o mundo, ele nunca vai entender a verdade e crer na verdade. Não importa como ela seja apresentada, seja da forma que o João Batista fez, seja da forma que o Jesus fez, não importa qual poderosa seja a pregação, quais fortes sejam os sinais, o mundo vai rejeitar. Mas há alguns que creem, essa é a verdade. Por isso, não desista de pregar. Tem aqueles que são do rebanho, do aprisco do Senhor, eles ouvem a voz. Então, diz na palavra, porque agradou a Deus escolhê-los para conhecerem a verdade. Esses pequeninos, quando nós nos colocamos nessa posição, a gente conhece a verdade. Como podemos saber se eu e você somos um desses? Então a pergunta continua: se você está cansado, sobrecarregado, se você reconhece sua miséria espiritual,
E se você entende o tempo em que estamos vivendo, se você entende a condição desse mundo, de que o mundo jaz no maligno, lança então sua fé sobre Jesus, a quem você busca para obter descanso para a tua alma. Muitos procuram nas redes sociais, os amigos, e eu costumo falar assim: quando eu tenho um problema, eu vou para aquele que tem solução. Nós não precisamos ir para aqueles que não têm solução. Nós temos esse privilégio de ir para aquele que de fato tem a solução. Então, tem uma distinção muito clara nessa passagem. Há um número de pessoas chamadas de pequeninos que sabem a verdade e que têm a responsabilidade de proclamá-la. Os sábios, esses instruídos, esses professores, grandes nomes, grandes estudiosos, eles são somente os cegos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24, diz assim, ó, de que nós pregamos a Cristo crucificado, e isso é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Muitas vezes nós vamos pregar para o mundo, para muitas pessoas, e vai ser escândalo para eles, vai ser uma loucura para eles. Eu lembro há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, na Grécia, o meu chefe que eu trabalhava, ele falava: Lília, eu não consigo entender. Eu olho para você, você é uma mulher nova, você é uma mulher inteligente. Eu não consigo entender como é possível você ser crente. Ser crente é para aquela mulher velha. E ele deu a lista para quem era ser crente. É loucura para eles. Falar de Cristo, Cristo crucificado, é loucura para eles. E também décadas de pensamento corrupto criaram a situação que enfrentamos em nosso mundo hoje. Não foi de repente. E algumas coisas que Deus é intolerante com aquilo, nós, infelizmente, temos que ser tolerantes. Eu vou falar levemente, porque hoje eu quero falar mais sobre a intolerância contra a verdade. Mas eu quero tocar um pouquíssimo só. Não sei quem de vocês já ouviu falar da teologia queer. Queer de inglês se traduz como esquisito, como estranho, como fora de padrão. Durante muitas décadas desse pensamento corrupto, diabólico, foi colocado na nossa mente, e hoje temos muitos resultados disso, muitos e muitos movimentos, mas que sempre foram liderados, a gente sabe muito disso, muito bem, entende muito bem disso pelas pessoas dirigidas pelo próprio inimigo. E cada vez foi tomando mais e mais força. É muito diferente de 50 anos atrás e os dias que estamos vivendo hoje. Eu tenho 51 anos, mas até de 30 anos atrás, até de 40 anos atrás, quando eu já entendia, é muito diferente os dias de hoje. Aqueles esforços agressivos que eles fizeram para eliminar a verdade bíblica, a verdade, a verdadeira adoração de Deus, o evangelho, a glória de Cristo, as escrituras, descristianizou a nossa sociedade. Foi colocado na nossa cabeça, pouco a pouco, e esses movimentos foram tomando mais e mais e mais força, e hoje há inversão de valores. Aquilo que é certo se passa como errado, e aquilo que é errado, muitas vezes, se passa como certo. Hoje nós estamos vivendo a morte da verdade, estamos vivendo a morte da fé, da esperança, da alegria, da integridade, da virtude.
dos relacionamentos, da família, da pureza, compaixão, honestidade. E a lista é muito grande. Não está na moda ser íntegro, não está na moda é, a honestidade, não está na moda a pureza. Dizem, é um trouxa, é uma trouxa. Se tem jovens se preservando até o casamento sexualmente para ter a plenitude no casamento, não, não está na moda simplesmente isso. E no lugar dessas coisas vem todos os ismos, né? Vem o cinismo, ser cínico, aqueles que eles aplaudem, pessoas toda cínica, é isso que eles apoiam, isso é que agrada a eles. O pessimismo, o niilismo, o ceticismo, aí vem as drogas, a pornografia, o isolamento. Será que alguém tem em casa pessoas que cada uma está no seu celular? Uma amiga desses dias veio me procurar e falou: Lília, ora por minha filha, faz dias que ela não está saindo do quarto. Simplesmente não sai do quarto. Eu levo comida para lá, porque ela não sai nem para comer. Isolamento, a depressão e o suicídio, e também a lista é muito grande. Eu só quero explicar o que é niilismo, é uma palavra pode ser que nem todos conhecemos. É uma corrente filosófica que se fundamenta nas ideias de vazio, nas ideias de ausência de verdades absolutas, que, que não de não explicação para a existência. Essa é maior perigo e essa é a maior causa para o suicídio. Não é as pessoas que suicidam, na sua maioria, não são as pessoas que por algum motivo foram frustrados. Eu estou endividado, fiz uma grande dívida, não tenho dinheiro para pagar, então a pessoa suicida. Ou alguém me traiu, meu namorado, minha namorada e tal. Não, não. É, a maior parte das pessoas que suicidam porque não estão vendo sentido da vida, o propósito para a sua existência. Nós temos que entender isso. Muitas vezes, acho que o ano passado, morreu um rapaz jovem, lindo, inteligente, tinha condições financeiras, a família dele muito, muito boas. Eu tentava entender o que faltava para essa criança, para que ela tomar essa decisão tão forte, tão grave. E criança se suicidou, jovem, não é criança. Então, o niilismo, essa corrente filosófica, ela se fundamenta nessa ideia de não explicação para a existência, de desvalorização ou aniquilamento de sentido e da não existência de uma finalidade, de um telos, em grego, de uma finalidade, não tem um sentido, não encontro. Então, conforme o niilismo, não existe um sentido para a existência humana. E isso é colocado na cabeça das pessoas. Nada explica e nem justifica o fato de existirmos. Eu não sei se um dia nós vamos passar na sala aquele vídeo de quantos milhões de espermatozoides precisam para fecundar, de que não é por acaso, é muito difícil engravidar, não é por acaso. A gente pode assistir, tem vídeo muito importante que fala sobre isso, mas de acordo com essa filosofia, né, com essa corrente filosófica, não existe sentido para a existência humana, nada existe, nem justifica o fato de existirmos. Então, como não existe uma fundamentação metafísica que explique a existência, também não existe o conceito da verdade absoluta, ou seja, algo em que se possa apoiar para dar sentido à nossa existência. Dizem que tudo é relativo. E essa avalanche anticrista, ela encontra um lugar nas mentes e nos corações de pecadores. Nesses movimentos tem milhares e milhares
de pessoas. E a gente precisa entender isso. Essas coisas, elas são amáveis por pecadores, porque essas coisas lhes convêm. Muitas vezes eles encontram suas perguntas não respondidas. E assim, a hostilidade contra Deus reside em muitos corações humanos. Em Tiago 4:4, se vocês querem, podemos abrir também para ler, diz que essa hostilidade contra Deus é aceitável para todo pecador. E para piorar a situação, muitas igrejas evangélicas temem estar fora do contato com a cultura. Então, elas buscam desesperadamente se tornar amigas do mundo, e que, segundo Tiago 4:4, é hostilidade contra Deus. Nós não podemos ser amigos do mundo. A gente pode falar, não, mas eu preciso ter um bom relacionamento, ser uma pessoa amável, etc. Mas nós temos uma cultura em declínio, uma cultura que já caiu no precipício. Nós temos uma igreja evangélica que faz muito pouco para evitar isso. Portanto, é nisso que estamos, nesse tempo, digamos, que estamos inseridos, nesse tempo que estamos vivendo. E a única maneira para enfrentar esse mundo que já caiu no precipício é com esse entendimento e discernimento. Nós temos que entender que estamos vivendo num momento difícil, num tempo terrível. Nós não podemos brincar com o mundo. Nós temos que enfrentar o mundo como o nosso Senhor fez em Mateus 11. Mais do que nunca, nós temos que ser fiéis. Nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos duvidar ou apresentar a verdade absoluta como uma verdade relativa, né? O ambiente em que estamos vivendo é um ambiente hostil contra os discípulos de Jesus, sendo perigoso às vezes até. Então, a gente nunca vai ser fiel ao Senhor e, ao mesmo tempo, por ter uma boa reputação, uma boa aceitação com o sistema desse mundo. Em João, capítulo 15, 18 e 19, a gente tem que entender um pouquinho isso e já vamos voltar um pouquinho para os movimentos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vos fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E eu te falo, pergunta, todo mundo gosta de você? Ou tem aqueles que te odeiam, que não gostam de você? Em Lucas 6:26, diz assim, ó, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Os falsos profetas não falavam a verdadeira mensagem de Deus, porque queriam agradar, falar aquilo que as pessoas queriam ouvir. Esses eram falsos profetas. Muitas vezes, para querer ser politicamente corretos, nós estamos sendo falsos profetas. A gente não apresenta a verdade absoluta. Ela existe, é uma pessoa. A palavra de Deus também é verdade. Jesus fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho. A verdade absoluta existe e nós não temos necessidade de misturar ela. Nós temos que apresentar a verdade pura. Em João 7:7 também diz, o mundo me odeia a mim, porque dou testemunho que as suas obras são más. Muitas vezes nós temos medo, não queremos magoar, nós não precisamos magoar a pessoa para falar a verdade. E muitas vezes estamos sendo tolerantes com as coisas que Deus não é tolerante. E por causa desses movimentos e tantas décadas, às vezes até os nossos filhos, quando a gente começa a falar em um assunto
delicado, que tem que ser tratado com muito amor, que é o assunto do homossexualismo, LGBT e outros assuntos, a gente às vezes tem medo de falar, porque com tantos e tantos movimentos, eles foram tomando mais e mais força. Estão muitos. A gente pensa que são poucos por causa que o nosso ambiente, os nossos amigos, os nossos colegas, a maioria deles são da igreja. Então a gente pensa que são poucos. Não são poucos. Mas essas ideias foram penetrando nas cabeças dos nossos filhos, nas nossas também, ainda na nossa geração. E muitas vezes a gente aceita aquilo que não é aceitável por Deus. Eu me lembro, pastor, que o senhor falou esses dias que nós temos que apresentar, nós temos como que é fazer evangelismo, como que é falar de Deus, é amar e ensinar. Muitas vezes nós só amamos e não ensinamos. As pessoas falam assim, vamos amar, é, não as pessoas. Deus diz assim, Deus ama o pecador, mas ele abomina a prática pecaminosa. Deus ama, sim, o pecador, e nós devemos amar, mas nós temos que ensinar as pessoas o que é o certo e o que é errado. Não precisamos nos calar, não devemos nos calar. O mundo aprova esse falso evangelho, né? Porque ele ama a escuridão. Então, aceita a escuridão quando ela é oferecida. E muitas igrejas, infelizmente, estão abraçando o mundo e sua agenda maligna. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre esse movimento queer, que significa esquisito, estranho, o fora do padrão, que foi tomando mais e mais e mais força. Eu vou falar sobre um outro detalhe também. Quando a gente fala sobre LGBT, muitas pessoas, ontem mesmo eu falei com uma irmã na igreja e ela fala, Lília, mas cientificamente, a irmã nossa, de muitos anos, cientificamente é provado. Eu falo, opa, onde está provado? Quem provou? Cientificamente foi provado de que o homem nasceu homem, a mulher nasceu mulher. Nós temos sobre esse movimento que fala bastante, que estudou também bem profundo, é o nosso pastor Rodrigo Silva, e eu aprendi uma coisa muito importante com ele. Ele fala que tem 31 pesquisas. Muitas vezes nós falamos de acordo com tal pesquisa, tal estatística. Ele fala muitas vezes pessoas usavam e às vezes a gente não é questionador. Sabiam daqueles testemunhos apócrifas? Apócrifo em grego crivo, criptó, escondido, testemunhas escondidas que não existem. Muitas vezes pessoas usam grandes filósofos, olha, porque o Sofocleus disse isso, isso, isso. Não está nos escritos de Sofocleus isso. Muitas vezes falam, está em Salmos, está na Bíblia, e não está, são os testemunhos apócrifas, né? E muitas vezes as pessoas falam de acordo com os estudos. Quais estudos? Nós temos que ir a essas pesquisas. A maioria deles são só teorias, e na maioria delas, e o Dr. Rodrigo, ele colocou que tem 31 pesquisas sobre este assunto, e nenhuma delas afirma, comprova, são somente teorias, e na maioria delas, no final, eles colocam, olha, nós temos que voltar ao ponto 1, e o primeiro ponto, sabem qual é? Sempre, devem ser feitas mais pesquisas. Nunca ninguém provou o contrário. O homem nasce homem e a mulher nasce mulher. Temos que entender isso. Temos que ser questionadores. Não acreditar no que o inimigo serve na bandeja. Não acreditar, mesmo se a pessoa se considera, coloca um PhD na frente do nome dele, se tem doutorado, não importa. Nós temos que questionar, nós temos que olhar essas pesquisas.
e apresentar acima de tudo, não ter medo de apresentar essa verdade absoluta que nós temos. O que uma verdade tem? O que nós podemos falar sobre a verdade? Primeira coisa, objetividade. Nenhuma verdade se originou do ser humano. Acabou. Nenhuma verdade se originou do ser humano. A fonte da verdade está completamente fora do ser humano. Isso é o que significa objetividade. A verdade é completa e ela está fora de qualquer ser humano. É essencial compreender isso. Nenhuma verdade foi originada por um ser humano. O ser humano pode descobrir a verdade, o ser humano pode compreender a verdade, o ser humano pode aceitar a verdade, o ser humano pode também rejeitar a verdade, mas ele nunca será a fonte da verdade. Nenhuma verdade jamais se originou de um ser humano. Agora, o cristianismo verdadeiro exige que toda a verdade sobre tudo que é natural e sobrenatural confirma e diz que isso está fora de nós. Não somos nós quem define se é verdade ou não é verdade. Isso é fora de nós. A verdade, ela é objetiva. Nenhuma pessoa tem a verdade em si mesma. Em outras palavras, você não determina a verdade. Tudo vem de Deus. Essa é uma declaração abrangente, né? Tudo vem de Deus. O que quer que seja verdade sobre o mundo criado, é verdade porque Deus o criou dessa forma. Tanto o mundo físico como o mundo espiritual também. É assim porque Deus projetou assim, Ele é criador. Então, nenhum ser humano é a fonte de estabelecer o que é verdade. E muitos pretendem fazer isso e fazem. Sobre isso, Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 1, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema em grego é como se fosse, seja maldito, mais ou menos assim. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu não tenho verdade, diz Paulo. Não é da minha origem. Ele diz, não o recebi de pessoa alguma. Também nenhuma pessoa tem a verdade. E nem me foi ele ensinado. Não foi porque eu procurei, busquei e me foi ensinado. Pelo contrário, ele diz assim, ó, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação, da fonte da verdade, da pessoa que é a verdade. Em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Diz o quê? Toda a escritura. Nos dias de hoje, muitas vezes, pessoas costumam pegar parte da escritura, principalmente as promessas, ou como gostam de promessas. Eu lembro que uma vez eu sugeri para um cantor cantar sobre o Espírito Santo na igreja. Aí ele falou, não, Lília, as pessoas gostam da prosperidade, das bênçãos. Aí eu falei, entendi, não gostam do Espírito Santo não, né? A gente tem que entender isso. Toda a escritura, não somente aquilo que nos convém, não somente aquilo. E muitas vezes a gente é tolerante, a gente aceita, fecha os olhos e não devemos, porque Deus não é tolerante com o pecado. Repito de novo, Deus ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. Não tolera. O que significa aios? Santo. Santo é aquele que não tem contato, não aguizo, eu não toco. Eu sou aios, diz Deus. Ele é separado do pecado. Ama o pecador, devemos amar os pecadores, mas devemos amar e
ensinar, e muitas vezes não ensinamos. A religião falsa e os falsos mestres inventam mentiras e as chamam de verdades. O misticismo envereda o homem em graves erros, e ainda há aqueles que se auto-intitulam espirituais com base em seus próprios conceitos. Quanta coisa está acontecendo hoje. A gente nem sabe por que é a teologia queer. Esse movimento, a princípio, eram pessoas que somente queer, como a gente falou, era esquisito, literalmente fora do padrão, diferente, não tinha nada a ver com a igreja, não tinha nada a ver com a igreja. Nos anos 60, pós-guerra, vocês se lembram, quem gosta de estudar um pouquinho do movimento hippie, se lembram que eles falavam, o lema deles era, faz amor, não faz a guerra. Não era um movimento homossexual, era um movimento onde os jovens se juntavam, então, contra a guerra e tal, mas era um movimento onde entrava muita liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser, você é livre, livre, mas posteriormente foi penetrando mais fundo, mais fundo, mais fundo. Então, naquela época, fazíamos sexo, porém entre homem e mulher, menina e menino e tal, os jovens, era um movimento não necessariamente homossexual, mas com o passar dos anos acabou se tornando, e depois se tornou teologia queer. Não somente um movimento mundano, liberal, mas infelizmente estão introduzindo na igreja. O Robert Gross é um jesuíta, ele era padre na época, ele se descobriu homossexual, assim que foi entrando na igreja também, por isso que se diz de teologia queer, e ele se descobriu que era homossexual, obviamente ele não continuou como padre mais, mas ele se formou como professor, e aqui é o grande perigo, meus queridos. Eles estão ensinando nas grandes, não é um professor qualquer, nas grandes universidades, estão ensinando os nossos filhos. Aqui eu de novo vou falar da minha igreja, da minha instituição, da minha educação adventista. Eu sei que muitas vezes a pessoa pode falar, Lília, eu não tenho condições de manter meus filhos numa escola particular. Pede desconto, pede bolsa, faz qualquer sacrifício, mas deixa seus filhos numa educação cristã. Ontem falei também com um amigo meu, pastor da escola pública, ele fala, Lília, você não imagina os ensinamentos que somos obrigados a passarmos para os alunos. Você não imagina a dificuldade que eu tenho para lecionar numa escola. E isso está colocado ali, ó, pouco a pouco na cabeça dos nossos filhos. E aí, esse movimento, ele foi tomando mais e mais força. E depois, eu não vou falar de todas as igrejas, mas já tem igrejas, nem preciso citar das quais religiões, que já foram ordenados pastores, pastoras homossexuais. Eles falam, olha, nós precisamos ter espaço na igreja também. A igreja tem que aceitar, e eles formam igrejas, e são enormes, igrejas compostas de pessoas homossexuais. Eles dizem, Deus nos ama, e acabou o assunto. E as pessoas não apresentam essa intolerância de Deus com essas práticas. E por que eu estou falando hoje, que eu acredito que na maioria é um grupo adventista? Porque até na nossa igreja está penetrando isso. Até para nossa igreja existe um grande risco, um perigo de entrar. E com muitas e muitas com sutileza, assim, às vezes nós falamos com gerações, com nossos filhos, eu tenho filhas gêmeas de 18 anos, muitas vezes eu converso com elas, e elas, mãe, mas não é assim radical.
Por causa do quê? De tudo que eles estão ouvindo, de tudo que está sendo colocado na cabecinha deles. E antigamente nós tínhamos, eu sou anciã da minha igreja também. Antigamente a gente tinha assuntos nas igrejas, como ancianato, a gente tinha assuntos de tratar às vezes de adultério, de outras coisinhas, de pornografia. Hoje, às vezes, nas nossas igrejas, nós precisamos tratar o assunto de homossexualismo, sim, entre os jovens, de meninas ficando com meninas, meninos ficando com meninos. Da onde vem isso? Certamente não vem da nossa casa, vem da sociedade, que exige uma tolerância, porque não pode falar. Não pode falar. Esses movimentos, eles conseguiram com que a lei proteja eles. Então, não pode falar mesmo. Não pode falar as palavras, não pode tratar isso como algo esquisito. Eles falam, olha, vocês são homofóbicos. Isso é fobia. Em vez de entender que não é fobia, não. É o certo, e o errado é errado. A pessoa não pode estar se olhando para si. A verdade, ela é absoluta. Por que eu falo muito hoje sobre a verdade? Porque apresenta uma verdade como relativa. Não pode apresentar, como eu falei, água como pomba. Água, um copo de água, não é uma pomba. Mas colocaram tanto na cabeça das pessoas que hoje elas se olham para si e falam: quem eu sou? Será que eu sou homem ou será que eu sou mulher? Precisa se olhar? Precisa se fazer essa pergunta? Com toda e absoluta certeza, não precisa. E depois, como que entrou na igreja também essa teologia queer, depois de Robert Gross, que era jesuíta, que saiu, e ele fundou a igreja, e ele também é professor que leciona na universidade. Depois tem a Marcela Haidt, também ativista queer, quando já foi tomado a proporções da lei, quando eles conseguiram aprovar as leis que aceitam, protegem, etc. Então, aquilo que era certo se tornou como errado, e o que é errado se tornou como certo e tem que ser aceitável. Inclusive, no Brasil, tem um termo um pouquinho diferente, tem a teologia inclusiva. Alguém já ouviu falar isso? E essa teologia inclusiva, nós temos muitas e tristes experiências sobre essa teologia inclusiva. Eles acusam a igreja conservadora de ser uma igreja homofóbica. E nós temos tristes experiências até às vezes no nosso meio. Nós ouvimos, vocês são homofóbicos. E a gente acha que o correto, que o certo se calar, ser tolerantes. E não é certo. Nós precisamos falar, não precisamos nunca ser agressivos. E eu quero, esses dias, eu quero só para vocês entender, porque talvez alguém que está nos ouvindo ou vai nos ouvir tem esse probleminha, luta com isso. Eu não estou aqui falando com agressividade, muito pelo contrário, estou falando com muito amor, com muito carinho. E esses dias eu passei algo parecido do que eles passam, digamos assim. As minhas filhas são altas, as gêmeas, e estão na fase de crescimento. E o médico, uma delas falou, mamãe, eu tô sentindo dores nas costas. E eu fiquei preocupada, né, menina novinha e tudo. Nós fomos no médico e ele falou, olha, eu recomendo que vai, porque os ossos estão crescendo mais rápido do que os músculos. Então, por isso que ela sente dores. Ela tem estrutura óssea grande, vai ser alta e tal. Seria bom vocês ir toda semana para a sauna, para esquentar, fazer alguns movimentos e tal, vai fazer bem para ela, vai diminuir essas dores. E eu fui pesquisar, procurar uma sauna, aqui em São Paulo, onde eu moro, e eu ligava para um número, sauna gay, ligava para o outro, sauna gay, para o outro, sauna gay. Eu fiquei, como assim, sou sauna gay? Falei, será que não tem no Brasil sauna normal? Próxima também era sauna gay. Aí eu perguntei, questionei.
para a atendente. Eu falei: "Moça, mas não tem sauna normal, onde uma família possa ir?" Aí ela falou: "Ah, moça, pode parar com isso, porque o Brasil é terra-mãe que aceita todos. Aqui é sauna gay, tem que aceitar isso." Ela me falou com um ar assim. Eu falei: "Interessante, Brasil é mãe terra que aceita os gays até agora", porque todas as saunas que eu liguei era só gay. Eu falei: "Tem intolerância só não aceita a família tradicional". Até hoje eu não consegui encontrar. Falei: "Uma ideia de uma adventista montar uma sauna para a família". Então, eh, a intolerância é contra aquilo que é o certo, contra aquilo que é o correto. É estranho isso. O certo sempre era certo, o errado sempre será errado. E essa inversão de valores, nós não temos que aceitar. Nós não temos que nos calar. E quando vamos voltar um pouquinho, falamos um pouquinho sobre essa teologia queer, somente para a gente estar alerta, para a gente não se calar. Somente por esse motivo que eu estou falando, não é nenhum outro. A religião falsa, falsos mestres, vai ter movimentos falsos, igrejas inteiras falsas. Nós não precisamos nos escandalizar com isso. Nós não precisamos nos transformar nisso. Nós temos que ter em nossa mente claramente sobre a verdade absoluta. Como nós falamos que nenhuma verdade se originou do ser humano. A verdade, ela tem objetividade. Nós vamos falar também sobre outra coisa, tipo, querem entender? Uma mulher grávida, ou ela é grávida ou não é. Não dá para falar, é mais ou menos grávida. Ou ela é grávida ou não é grávida. Não é relativo, é absoluto. A verdade, ela também é racional. Muitas vezes as pessoas entram em êxtase, aquele misticismo todo. A verdade não, ela é racional, totalmente racional. É percebido pelo que é racional. Linguagem comum, pessoas reais, histórias reais, verdade observável, que a gente pode observar, que a gente pode ver. Não é algo diferente do que você pode ver. Não é você olhando para copo de água e pensando que é bomba. Não. É objetiva, é real, é racional a verdade. A verdade é veracidade em sua própria essência. Então, se você começar com objetividade e depois abordá-la com racionalidade, você vai chegar à veracidade, porque vai ser pessoas reais, algo que você toca, que você enxerga, que você vê, que de fato é. A escritura sagrada deve ser discernida por um pensamento cuidadoso, racional. Não acredite em tudo que falam. Faça as pesquisas. Ah, porque a estatística. Vai e vê essa estatística, se é de fato. Então, a verdade, a escritura sagrada, no caso agora, ela é absolutamente verdadeira, clara e suficiente. Muitas vezes, esses testemunhos apócrifos, as pessoas querem acrescentar, interpretar do jeito deles. Não, ela é muito clara. A palavra de Deus, ela é muito suficiente para todos os assuntos que a gente precisa entender. E toda a verdade no mundo, ela é observável. Você pode observar. A verdade material, ela é observável. Falamos do mundo físico agora, certo? E é isso que a ciência deveria fazer. A ciência deveria observar o que pode ser visto e ficar com a definição da realidade, em vez de criar um mundo de fantasias. Suponhamos, e essas inúmeras teorias que nunca têm comprovação, certo? Mas estão apresentadas como verdades absolutas. A veracidade ela é alcançada por quem tem parte na objetividade e quem usa a racionalidade. Esse é um processo de discernimento mental.
Mas, se o caminho for a subjetividade, a verdade ela é perdida. E muitas pessoas, grandes mentes, usam isso e tentam provar isso. Há muita gente querendo dar sua opinião e expor como acha que é a verdade. Olha, aí tem alguns que falam, olha, Lilia, para você a verdade pode ser isso, para mim é diferente. As pessoas querem apresentar sua verdade. E não existe, a verdade não é originada do ser humano. Eles dizem que querem diálogo, as pessoas, mas isso não quer dizer que você vai ter que concordar com eles. Eles falam, vamos conversar, vamos fazer um diálogo. Se você não concorda com eles, eles vão querer acabar com você. E muitas vezes a gente se cala exatamente para não ter discussões e tal, e não precisamos nos calar. E nunca se obtém a verdade de um diálogo, em um diálogo ou em um debate, porque a verdade não sai de uma conversa, ela vem da realidade. A realidade é essa, você não pode numa conversa inverter, você não pode mudar. A realidade é essa, o branco é branco e o preto é preto. Ah, não, vamos conversar, talvez isso é verde. Não é. É ou não é. É muito claro isso. Por exemplo, o Paulo diz que se você é cristão, tem uma nova forma de pensar. Eu lembro, o Wellington pregou sobre isso, já pregou 2 sermões. Nós temos que renovar. Quando a gente se torna um cristão, nós temos que renovar os nossos pensamentos. Nós temos uma nova forma de pensar, nova forma de viver, de agir, de reagir, de se vestir, de tudo. Nós falamos um tempo desses com a Selma Sobral, se ela está aqui, Selma, te amo, preciso de você para ser feliz. Ela é uma linda, ela me ajudou muito. Nós falamos sobre adoração, sobre vestimenta e tudo. É um outro assunto muito importante, porque o nosso vestimento diz a quem nós pertencemos. Porque a gente entra nas Casas Bahia e tem pessoas com uniforme de Casas Bahia. A gente não vai perguntar o preço de um produto para qualquer um. A gente vai para a pessoa uniformizada, porque mostra o pertencimento. E quanta tolerância precisamos ter, às vezes, nas nossas reuniões, nos cultos, da forma que as pessoas se apresentam com suas vestimentas. Quando a gente se torna cristão, nós temos que ter uma nova forma de pensar, uma nova forma de ser. Se você se torna obediente de coração à doutrina bíblica. A salvação é a compreensão da doutrina. Essa verdade é objetiva. Ela não admite debates e opiniões. Veja o que o Paulo diz aqui em Romanos 6, 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós precisamos obedecer de coração o quê? A forma de doutrina a que fostes entregue. Nós temos muita saída dos membros da igreja, não estou falando agora só da igreja adventista. Tenho muitos amigos de outras igrejas também, por causa que as pessoas não entram de coração, querem que seja da forma deles, confortável para eles, do jeito que são, não querem renovar o seu ser, não querem mudar o seu ser. Então, a pessoa não vem obedecer de coração. Ela não quer aceitar a forma de doutrina a que precisava ser entregue. Não se entrega, não existe essa entrega total. Também quero falar sobre autoridade da verdade. A verdade, ela tem autoridade sim, pois ela procede de Deus. E aqui é um verdadeiro choque para a cultura do mundo, né? Ela tem autoridade?
Os filhos de Deus proclamam a autoridade da verdade bíblica. Paulo escreveu para Tito, e aqui é muito forte esse versículo, queridos, é para mim e para você. Ele diz assim, em Tito 2, 11 a 15, ele diz, fala disso, exorta e repreende com toda autoridade. Então, a verdade, ela tem autoridade. E diz ainda mais, continua, ninguém te despreze. Ninguém te despreze, porque você tem a verdade absoluta. Eu volto de novo a falar de que nós não precisamos, nem no assunto de homossexualidade, que falamos um pouquinho agora, nem nos outros assuntos, ser agressivos. Nós temos que amar e ensinar. Isso copiei, pastor Wagner, isso virou lema para mim, porque muitas vezes nós somente amamos e não ensinamos. Nós precisamos fazer as duas coisas. Diz assim, fala, exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. É uma abordagem impopular, o ninguém te despreze, né? É o oposto absoluto da cultura em que estamos vivendo. O homem caído, ele pensa ter direito a acrescentar suas ideias. E todos os dias aprova mais e mais leis sobre tantos e tantos e tantos direitos. Às vezes você transgride a lei que você nem sabia que existe uma lei dessa. Mas a palavra de Deus diz, fale a palavra de Deus com autoridade, com carinho, com amor, com muito respeito, mas também com autoridade, que ninguém te despreze. A escritura é a palavra final, é a mente de Cristo. Não é aceitável, às vezes, ao nosso redor de falar isso, mas tem que ser dito. Infelizmente, muitas igrejas, elas se ajustam a isso porque querem ser aceitas pelo mundo. E assim, eles ficam adocicando a verdade para não serem rejeitadas. Essa verdade, ela é falsificada e ela somente produz corações endurecidos. Quebrar o coração do homem é algo que somente é possível a Deus. Mas ele usa a sua palavra para isso. Jeremias escreveu em 23, 29. Ele diz assim, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? É a palavra de Deus. Você não precisa ficar preocupado com isso. É a palavra de Deus. Somente usa a palavra com amor e carinho. E também, mais uma coisa que queremos falar sobre a verdade é incompatibilidade. Nós achamos muitas vezes que vai ser compatível, aceita, porque é a verdade. Pela lógica, deveria ser, porque é a verdade, mas não é. A verdade, ela é absolutamente incompatível ao erro, a tudo que é errado. A verdade, ela é exclusiva. João escreveu em 1 João 2:21, mentira alguma mais procede da verdade. Algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. O erro é incompatível com a verdade. Mas o mundo exige o quê? A tolerância, né? Com as verdades de todos, ou seja, com as ideias de cada um. Temos que ser tolerantes. Há uma imposição para que se renuncie toda a autoridade da verdade. E quem insistir com a verdade, ele é intitulado como intolerante. Então, muitas pessoas encontram em um viver diplomático, do politicamente correto, ou diplomático com a mentira. Não existem realidades contraditórias compatíveis. Se são contraditórias, não tem compatibilidade nenhuma com eles. Tolerância para com as pessoas é uma virtude, com as pessoas, certo? Mas com o pecado, com o erro, é pecado.
A escritura sagrada, ela é clara e absoluta. Não tem margem de aceitação sobre algo que conflite com a palavra. O pecado é pecado e não tem como justificar, aceitar, tolerar. Não. Vamos ver alguns exemplos aqui, estamos caminhando para o nosso final. Em João 14, 5, 6, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Não é que cada um tenha a sua verdade. A verdade não é relativa. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem muitos movimentos que falam que as pessoas podem ser boas, fazer coisas boas. Não precisam necessariamente de Deus. Sabíamos disso? Mas Jesus diz assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Outros versículos, João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós temos que crer no Filho. Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhuma boa ação, nenhum movimento, somente tudo em Jesus. Nós estamos estudando carta em Efésios. Estamos comparados a corpo, estamos comparados a exército, outras comparações, mas tudo em Cristo, unidos em Cristo, não há outro meio. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando pessoas falam, não preciso de Deus para ser bom, nunca será bom. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Segundo João 1,9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina é se tem tanto o Pai como o Filho. E mais uma passagem, 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A verdade absoluta, ela se contrapõe contra a mentira. Ela se contrapõe. Ela não tem nada em comum com a mentira. Não pode ser misturada. Porque em 2 Coríntios 10, 4, 5 diz também, porque as armas da nossa milícia, uma tradução que eu tenho aqui, porque a nossa luta não é contra sangue, né? Não é contra carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Mais um assunto sobre a eternidade, sobre a verdade, a gente pode falar da integridade. A integridade. A verdade não é somente para ser proclamada, ela precisa ser vivida também. Nós precisamos ser íntegros. Em Tiago, capítulo 1, 21, 25, é nossa última passagem, diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Não somente aquilo que queremos, toda a escritura, só a escritura inteira, a qual é
poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Temos que praticar, viver aquilo que falamos, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não é somente uma vez, perseverar, constância, todos os dias, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, nós entendemos que a palavra é integridade também, viver o que a gente fala. Como cristãos que creem que essas coisas são absolutamente verdadeiras, nós temos a responsabilidade de vivê-las em um mundo muito hostil. Esse é o nosso chamado, para isso que nós fomos chamados, e isso nós temos que passar para outras pessoas. Você não precisa ter medo de falar a verdade. Fale, ame e ensine, mas fale com carinho, com amor e explica acima de tudo. Não confia em qualquer, seja questionador. Não confia em qualquer notícia que você vai ficar ouvindo por aí. Seja questionador, apresente a palavra. Qual é o plano de Deus? Como Deus planejou para o ser humano ser feliz? Esse é meu apelo para você. Eu falo isso. Eu trabalho com isso. Tem pais nos procurando porque descobriram filhas ou filhos serem homossexuais. Eu volto para isso porque é muito forte isso, porque é totalmente contrário à Bíblia. E as pessoas que passam por isso, algumas delas lutam com isso. Eu entendo, compreendo elas. Toda a força para abandonar, para deixar isso, está em Cristo. Você não precisa lutar sozinho. Você somente precisa se entregar, deixar Ele agir. Mas nós, como líderes, como pais, tios, nós temos que orientar, nós temos que ensinar, apresentando a verdade total. Pastor Wagner, atrasei muito? Vamos ouvir algum hino e vamos orar depois? Como o senhor quer que a gente procede? Não, senhora. Não houve atraso. Quer completar, por favor? Porque eu falo como uma leiga, mas eu lido todos os dias com isso e eu tenho essa grande preocupação, porque esses movimentos, eles estão tomando maiores e maiores e maiores proporções e estão entrando nas igrejas. Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, com muito dor no coração, e eu sinto obrigação. E todos nós somos pequeninos que nós lemos na Bíblia, mas Deus nos revelou. Por isso que temos obrigação de levar isso para frente, de advertir, de ajudar onde precisa, né, pastor? Esse é um tema, Lilian, que está preocupando a igreja. Quando eu falo igreja, a administração da igreja adventista, porque mina do solo da igreja constantemente casos de meninos e meninas que estão sendo conscientizados da sua inversão, da sua sexualidade, ou se não a inversão, a possibilidade de viver a bissexualidade e as possíveis dentro do LGBTQIA+, que é o que se propõe como estilo de vida livre. E a ideia é a seguinte: eu sou diferente e eu preciso ser aceito. Você não é hétero, eu sou homossexual ou qualquer coisa parecida com isso. Do jeito que você pretende ser aceito, eu também pretendo ser aceito. Do jeito que você tem direitos, eu também pretendo ter direitos. Como o nosso ponto de partida é a palavra de Deus,
esse LGBTQIA+, não existe. Nós não podemos colocar isso no retrovisor como uma possibilidade. Do tipo, nasce assim, não existe, como você disse, ciência que comprove, nem vai ter. O ser humano é composto de 11 cromossomos femininos, 11 cromossomos masculinos, metade pai, metade mãe. Fora disso, é a extinção da raça. Havia um político, ele faleceu, e ele não colocou religião na discussão. Não colocou, porque muitas vezes as pessoas pegam o nosso argumento, e quando você vai para Romanos, por exemplo, que Deus disse, falei disso essa semana, houve um testemunho de uma querida irmã que teve 2 relacionamentos homoafetivos, 5 anos com cada mulher. E ela se arrepende disso, e vai se rebatizar, entregando sua vida santa a Deus, mas reconhece que esse não é o lugar. E Romanos declara claramente que Deus entregou àqueles que estão nesse tipo de paixão as suas próprias inclinações, e que são absolutamente contrárias à vontade de Deus. Disso nós não temos a menor dúvida. O problema é quando isso começa a permear o mundo cristão e bater na porta do adventismo, né? Não somente com a ideia de que nós temos que aceitar que as pessoas são assim mesmo. Ok, queridos, a Lília pregou muito bem aqui. Aceitar, amar, acolher a qualquer um. Eles também, as prostitutas também, os alcoólatras também, a homossexualidade ou o homossexualismo é um pecado igual que deve ser abandonado, a mentira, a inveja, o ódio, deve ser abandonado, é pecado. Ponto. A gente não pode transigir ou negociar ou achar um jeitinho para isso. E Lilian, sabe qual é um jeitinho que está me preocupando? É quando as pessoas dizem assim, a gente tratando essa involução, não é evolução da raça, é um Não, é o contrário. retrocesso absoluto. As pessoas dizem assim, quanto aos homossexuais, LGBTQI, o que for, se eles aceitarem a fé e não tiverem a prática do homossexualismo, então eles podem se batizar e devem ser adventistas. Concordo, concordo mesmo. Porque o abandono do pecado e da sua tendência, Lília, demanda tempo e processo. E esse tempo e processo é diferente em cada ser humano. Por exemplo, eu bebi muito antes de ser cristão. Gostava de uma cerveja gelada que você não tem noção. Mas à medida que eu me entreguei a Cristo, a cerveja perdeu completamente o encanto. Eu passo hoje perto de lugares onde vendem cerveja, às vezes vou a uma celebração na casa de parentes que ainda tem gente que bebe, meus primos e tal. Sabe a vontade que eu tenho de beber? Nenhuma. Porque o Senhor me deu vitória sobre isso. Já eu tenho irmãos aqui que beberam antes e que até hoje pode ser que seja uma tentação para ele. Porque tempo e processo é diferente para todo mundo. Mas uma coisa é verdade. Independentemente do tempo e processo, qualquer um deverá chegar à posição de não sentir mais tentações ou provas em determinados lugares, porque a vida cristã é um patamar de crescimento constante. Eu venço uma coisa hoje, amanhã me apresenta outra, e me apresenta outra, na mesma profundidade que eu vou. Porque o grau de comparação nosso, Lilia, é o próprio Cristo, e ele é incomparável. Quando eu me comparo a ele, eu terei sempre coisas a vencer, mas já venci um monte. A homossexualidade é uma dessas coisas que devem ser vencidas. Eu não posso acomodar o crente na ideia. Estou aqui, continuo homossexual, só não pratico. Não, não existe isso. O homossexual tem que vencer sua tendência. Assim como quem é prostituta deve vencer sua tendência. Assim como quem é alcoólatra deve vencer sua tendência. Assim como quem era fumante, egoísta, que não ama, que não perdoa, deve vencer a tendência. E tudo isso, pastor, é super possível em Cristo. Quando há essa entrega sincera, essa entrega total,
quando de fato a pessoa se apega a Jesus. Eu conheço também muitas e muitas histórias quando pessoas venceram, se tornaram grandes líderes hoje. Então, pode ser que a pessoa fala, não, eu nasci assim. Mentira, mentira do inimigo que ele colocou na cabeça e continua colocando. E as pessoas falam, esses estudos, estatísticas, não existe nada comprovado. Dos 31 que o Rodrigo Silva mencionou, ele falou, não tem um que seja prova de fato. Não existe, como o senhor falou, 11 e 11, não existe nenhum. Existem, eu falei com pessoas sobre isso, falo muito sobre esse assunto porque é muito preocupante. Uma pessoa me falou, Lília, existe, mas isso é de fato um erro. Como nascem crianças, bebês nascem com algum defeito mesmo, com 4 mãos, com 4 pés e tal. E existe, mas eu nem sei a estatística mesmo, talvez 1 em bilhões, pessoa que nasce tanto com útero como pênis. Mas mesmo nesses casos de erro, assim como nasce com 4 mãos, que não é normal, ali é o erro que aconteceu. Mas mesmo nesse caso, uma coisa se desenvolve mais do que outra e depois é feita a cirurgia. Isso é muito, muito, muito raro. Mesmo nesse caso, o útero se desenvolve e o pênis não, ou ao contrário, o pênis se desenvolve e o útero não se desenvolve. Então, assim, cientificamente não existe prova. E a gente tem que ser questionador, não existe, e a gente tem que apresentar a verdade absoluta, a verdade bíblica. Nós não precisamos tolerar isso. E a gente tolera e não precisamos, porque há grande perigo. Como falei no início, nós temos que entender o tempo que estamos vivendo. E vai ser pior amanhã. Eu fui para a minha amada igreja de Atenas, onde morei 10 anos. É totalmente diferente agora. Eu vejo coisas totalmente diferentes que antes eu não via na igreja e isso entristece meu coração. Tanto que em outubro eu quero ir com alguns pastores lá fazer uma grande programação de evangelismo, pelo menos um mês. O que o senhor está indo para fazer na Itália, pastor? É muito importante para a Europa hoje. As nossas igrejas na Europa, falo da minha igreja, da minha família, precisam de reavivamento, precisam viver pelo Espírito Santo. Nós não podemos tolerar dentro da igreja coisas que Deus nosso não tolera. Nós temos essa responsabilidade, porque cada vez vai ser pior e pior. Nós temos que entender em que tempo estamos vivendo hoje e Assim precisamos como, prevenir o tempo de amanhã. assim como Lilian, você disse que uma pessoa pode nascer com 2 sexos, e nasce mesmo. E com a evolução da maturação daquela pessoa, se define qual é o sexo predominante. Se faz uma cirurgia, está organizado. Nascer com trejeitos afeminados não significa que você é homossexual. É uma falha do processo pecaminoso, que faz com que você nasça com tendência para odiar, para não amar a Bíblia, porque nós somos contrários à natureza. Há uma declaração na Bíblia que ela deve ser tomada como base para nós cristãos. Que outros não queiram reconhecer isso, tudo certo. Mas nós cristãos reconhecemos o seguinte: a Bíblia declara: Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Qualquer coisa fora disso, para o cristão, não pode ser nem pensada. Agora, a partir desse reconhecimento, como tratar esta involução proposta como proselitismo? Porque, veja, uma coisa muito importante a gente pensar aqui. A quantidade de homossexuais, de pessoas que lutam, eu sou muito sensível a essas pessoas. Como também quero que as pessoas sejam sensíveis a mim nas minhas tendências e lutas. Eu não tenho essa tendência. Tem gente que tem. E eu sou muito sensível, considero, amo esses irmãos e quero que o Senhor os transforme como o Senhor tem transformado a minha vida e minhas tendências. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu, de alguma forma, acomodar essas pessoas numa possibilidade de não transformação, porque esse tipo de pecado alcançou um patamar em que Deus não possa mexer. Isso não existe.
Ellen White tem um texto que corrobora com o que nós estamos estudando hoje, que o Espírito de Deus, o Senhor Deus, nos dá condições de vencer todas as tendências herdadas e adquiridas. Ou adquiridas. Herdadas e adquiridas. Eu creio na força do ambiente. Isto vai se proliferar de uma maneira tão grande. Ontem eu estava comprando algumas coisas, preparando para ir para a Itália, e eu vi 2 pais com um bebê. 2 pais, 2 homens. Tem alguém me ligando? Por gentileza, querido, não ligue, tá bom? Muito obrigado. 2 pais com uma criança. Esta criança tem uma enorme chance de ser homossexual, porque a força do ambiente é muito grande. E aí, esta força do ambiente que você tratou hoje, cuidadosamente mostrando a inversão da sociedade até chegar no ponto crucial que você queria apresentar hoje, a gente não pode achar que isto é por acaso e que é uma coisa que surgiu hoje. Eu vou mostrar para você, ontem eu falei para você numa conversa, e vou mostrar para os nossos irmãos aqui hoje, também algumas imagens. Olha, esse camarada aqui, ó, ele é muito conhecido. O senhor Frankenstein. Frankenstein. 1818, esse romance. A autora, Mary Shelley, o nome dela. Sabe quem é ele? Ele é um ser, um monstro em que ela deu vida. E sabe como é que ela construiu esse monstro? Ela pegou pedaços de pessoas mortas, pedaços de pessoas diferentes, mortas, costurou esses pedaços e deu vida a esse monstro. Quando você vai estudar, e isto virou um romance, o teatro adaptou o que ela escreveu, e é muito conhecido hoje, esse romance. Olha como a crítica avalia o romance da Mary. A crítica diz assim: publicado em 1818, o romance Frankenstein permite discussões de temas relevantes tanto para a sociedade inglesa do século XVIII, quanto para a visão do mundo de hoje. A obra, que também traz percepções sobre a rejeição do diferente, é primariamente uma análise da vontade do homem de transpor os limites da natureza e das consequências de tal poder que tal poder pode trazer. Quando a autora pensou Frankenstein, ela estava questionando o padrão ainda existente na comunidade inglesa do pai, da mãe, da família como núcleo, da autoridade do professor, da autoridade da polícia. Ainda acontecia isso. O homem era o provedor da casa, a mulher é aquela que mantinha os filhos e auxiliava o pai. Havia um padrão em que ela vai questionar. E como é que ela questiona? Criando um diferente em que eu tenho que aceitar esse diferente. Desde Frankenstein, e muito antes, esta ideia do antagonismo aos padrões, ele já vem sendo formado. Quer ver mais uma coisa? Que a gente vai engolindo isto como filosofia, como ideologia, isto vai transformando a nossa mente sem que a gente nem perceba. Daqui a pouco a gente está emitindo o conceito internalizado sem refletir. Porque a mídia de hoje tem a cirurgia de tirar o senso crítico. Por isso você diz, nós temos que ser questionadores. Mas a mídia, irmãos, percebam uma coisa, a mídia está proposta para tirar o senso crítico, porque ela quer empurrar tudo em você. E você vai ter que aceitar, mesmo inaceitável. Quer ver? Na última passeata gay que existiu, que agora nós tivemos um mês inteiro no Brasil dedicado aos diferentes da homossexualidade. Nesta mesma passeata, queridos, havia pessoas com cartazes erguidos para a liberação do aborto, para a liberação da pedofilia. Porque uma coisa chama a outra. É a desconstrução de todo e qualquer padrão à custa de uma liberdade que eu posso ser o que eu quiser. Eu sendo diferente,
O Frankenstein diz, você tem que me aceitar. Isso é uma filosofia, Lilian, que está permeando o mundo. Quer ver, dar uma olhada no que eu vou mostrar aqui para você, além desse personagem que parece tão inocente, não é? Puxa vida, parece inocente, é fato. Um monstro tão bonzinho. Olha o título desse desenho. O que está escrito aí? Meu malvado favorito. Meu malvado favorito. Contraditório. É absolutamente contraditório, mas Sim. intencional. Esse cara, ele é tão bom, ele é mau, ele é mau, ele é mau, mas ele é um mal tão bom que eu passo a gostar do mal. Isso não é à toa. O nome dado para esse desenho, a proposta que tem nele não é à toa, é para inverter o posicionamento. Aí para a mãe chegar e dizer para você assim, mas mãe, você está sendo muito radical, porque eu tenho um malvado favorito. Mas ela assiste apenas como um desenho, animado, legal, cheio de grandes falas, boas inclusive, viu? Você assiste o desenho, tem ensinamentos preciosos dentro do desenho. Mas o fundo, a discussão por trás, é através de uma boa linguagem, parecendo boa, inverter o conceito. Para quê? Porque não é possível, não é possível. Outro dia eu estava assistindo um pedaço de um programa de televisão em que a apresentadora trouxe a filha da Gretchen e a sua esposa. Só que a filha da Gretchen é um homem. É um homem. Tomou hormônio, nasceu barba, tem músculo, fala como homem, mas ele não tem a genitália masculina. Mas é um homem. E aquela apresentadora de televisão que tem um público infantil estava apresentando aquele casal como algo absolutamente convencional e aceitável. Eu estava ontem jantando com minha família, chegou um rapaz homossexual oferecendo alguns doces. E ele falou assim: eu trabalho com elogio, posso elogiar vocês? Uma técnica de venda. Porque ele quer quebrar a barreira da venda com elogio, coloca minha satisfação, gostei dele, então eu compro. Uma técnica, ok. E ele começa a elogiar minha filha. Primeiro ele pergunta assim, minha esposa e minha filha estavam assentadas e eu do lado de cá. Ele introduz dizendo, vocês são um casal? Olhando para minha esposa e para minha filha. Disse, não, filho, o casal aqui sou eu e minha esposa. Aí ele começa a elogiar minha filha. Elogia minha filha. E aí ele parte para elogiar a mim. Nossa, você é casado com esse moreno bonito? Esse pedaço de coco queimado, olha a expressão que ele usou, achei horrível. Pedaço de coco queimado, irmão, o homem viu em mim, misericórdia. Opa! Mas ele enaltece a mim, o homem, é um homem enaltecendo a minha figura masculina, porque ele se atrai pela minha figura masculina, e não disse nada sobre a figura feminina da minha esposa. Isso é elogio. É elogio. Tá tudo invertido, meu malvado favorito. Mas não para aí, Lili. Para corroborar com o seu tema precioso hoje, eu vou mostrar mais uma coisa que os irmãos talvez não se apercebam disso. E a gente tem que ensinar, não é? Quem é esse aí? Esse é o Homem de Ferro. É o Homem de Ferro. Esse camarada, na construção dos heróis da Marvel, ele já morreu. Morreu, o Homem de Ferro não existe mais, e eles estão construindo por trás do enredo da discussão um novo Homem de Ferro. Ele vai vir por aí, mas esse aqui, com esse personagem aí, já morreu. Mas sabe qual é a característica desse super-herói? Arrogante. Arrogante. Cínico. Orgulhoso. Cheio de si. Se você lembrar, os heróis do passado, vamos pegar o super-homem? Ele era bom, ele respeitava as leis, ele era moralmente correto. Era tão bom, o super-homem era tão perfeitinho, que ele voava milhares de quilômetros e não mexia um cabelo da cabeça. De tão perfeitinho que ele era. O que eles fizeram primeiro? Idealizaram um super-homem que eu amasse essa figura e progressivamente foi distorcendo o herói porque eu me apaixonei. Mas eu já estou apaixonado pelo herói. E agora eu aceito o herói distorcido.
Quer ver mais? Como é que a construção do que você trouxe tem muito sentido? Olha só, uma das edições da Marvel, se você quiser um conselho, querido, não deixe, não estimule, não permita que seus filhos vejam esses filmes. Esse aqui, ó, é o mesmo super-homem da idade nova agora, né, da nova versão, lutando contra o Batman. Como os super-heróis agora lutam entre eles mesmos? A desconstrução da ordem. Se os meus super-heróis lutam entre eles, eu posso lutar contra qualquer um pelos meus ideais. Tem uma desconstrução da Bíblia, uma desconstrução da família, uma desconstrução da ordem, porque não é possível, Lilian, não é possível que o LGBTQIA+, seja aceitável sem que antes todo um padrão comportamental tenha sido alterado para ele ser aceito. Isso já vem lá do Frankenstein, muito antes. Essa mentalidade que está produzindo o LGBTQIA+, que está produzindo o feminismo que quer acabar com a figura do homem. O feminismo de hoje não quer direitos iguais de mulheres, das mulheres. O feminismo de hoje quer acabar com a figura masculina, uma independência, uma emancipação completa da figura do macho. Por isso a força do homossexualismo, que essa coisa se contradiz, né? O homem com homem deixa de ser homem, mulher com mulher deixa de ser mulher, percebe? Tem uma ideologia por trás disso, que vem de muito tempo sendo construída para chegar no ponto que você apresentou hoje. Pastor, sabe o que mais me assusta? Aqui é uma menina falando. É óbvio que muitos têm acesso a esse vídeo, ele pode cair na nossa linha do tempo em qualquer momento. Mas o que mais me assusta são essas pessoas estudiosas, esses doutores, esses professores nas universidades renomadas, que apresentam a mentira como a verdade absoluta, que fazem essa lavagem cerebral durante tanto o tempo, e eu me preocupo muito mais com o dia de amanhã, por isso que temos que discernir o tempo em que estamos vivendo. Essa foi só uma menina. Agora tem doutores, pessoas renomadas que defendem isso. Na justiça aprovam leis. É muito assustador, meu pastor. É muito preocupante. Assustador não, porque aqueles que são do aprisco, os sinceros, porque diz que os sinceros de coração, nas bem-aventuranças, verão o rosto de Deus. Porque os sinceros vão encontrar, vão vencer, vão ter discernimento do que é certo, do que é errado. Mas é muito preocupante, porque está ganhando força e mais força e mais força todos os dias. As leis estão sendo aprovadas. A irmã que deu testemunho aqui essa semana na sala, ela foi envolvida já adulta. Ela testemunha, pastor, eu tive 4 filhos, isso nunca passou pela minha cabeça. Mas, de repente, a coisa foi apresentada em uma bandeja, que foi se movendo até que ela teve uma primeira experiência e viveu 10 anos nisso. E teve a coragem de vir aqui e dizer, me arrependo, isso não é vontade do Senhor, estou mudando de vida, estou entregando minha vida a Cristo. Olha que coisa tremenda, que lugar mais... Glória a Deus. Essa garota, ela é fruto da sociedade. Sim. E da comunidade, da sociedade que vivemos. E vou dizer para vocês, irmãos, ó, não importa se você tem a sua filha ou seu filho educado na igreja, não. Isso pode alcançar qualquer um de nós. Eu tenho uma filha de 24 anos. 24. Você acha que eu não luto com a Hannah? Minha filha é uma bênção. Minha filha é obediente. Minha filha está conosco dentro de casa. Isso não me garante. Ela tem lutas, que eu sei quais são as lutas da minha filha. E tenho medo de perder minha filha para o mundo. Não quer dizer porque ela é obediente aos pais, nos ama e cuida da gente, que ela está sendo fiel a Deus. Porque a fidelidade dela é outra coisa. E eu percebo na minha filha hoje, apesar de todo o investimento que a gente tem, percebo que nesta fase deles há uma dificuldade de serem profundos. E quantos filhos de pastores não estão passando por isso? Quantos filhos de pastores não estão passando por isso? É isso aí, Lili.
Esse é o mundo em que nós vivemos, né? E muito mais da palavra. Sermos orientados pela palavra, mesmo que custe a ideia de sermos aceitos ou não. Cristo, quando terminou o sermão dele, e que ele diz assim, ó, eu e o Pai somos um. Foi embora quase todo mundo. Aí ficaram os discípulos. Sabe o que ele perguntou? Ele perguntou assim, e vocês? Vão embora também? Vão me deixar também? Nossa mensagem, ela tanto atrai, como ela é refratária. Essa mensagem atrai e essa mensagem repele. A grande questão é a nossa linguagem, que acho que você foi muito, mas muito adequado. Eu não posso abordar tema, qualquer um deles, de maneira áspera, me considerando melhor que os outros, sendo ignorante, usando determinadas palavras que demonizam a situação das pessoas. A gente não pode fazer isso. É lembrar de mim primeiro, né? Tem que lembrar de mim primeiro. Eu também tenho minhas dificuldades. Essa garota necessita de nossas orações, do nosso cuidado, de quem a conhece, de quem vive em volta dessa menina, mas ela é fruto de uma sociedade que precisa de muito, mas muita gente com firmeza na palavra, com amor e ensino. Amor e ensino, não é? Obrigado por nos trazer essa reflexão. Conversei com o Rogério aqui, falei, Rogério, vamos mudar o curso, que acho que isso aqui precisa de um pouco mais de troca de ideia, porque é um tema absolutamente nervoso e necessário. Muito obrigado, viu? Deus seja louvado, meu pastor. Obrigada pelo convite. Eu amo você. Eu preciso de você para ser Preciso de feliz. vocês. Você é a O parte Senhor é a visível. parte visível de Deus. Eu Eu creio creio mais em muito mais Deus em Deus, do que você porque o existe. Senhor existe. Eu sei que Amém. você, eu sei que você fala em grego, né? Fluentemente. Falo. E o grego é a língua original do Novo Testamento, viu, irmãos? Sim. Pouco, grego, um pouquinho de aramaico, mas a língua original do Novo Testamento é o grego. Diga essas frases em grego, só para a gente ver como é que fica, por favor. Sagapó, ou eu te amo. Muitas vezes no Brasil falam ágape, mas é agape. Sagapó e χρειάζομαι εσένα για να είμαι ευτυχισμένος. Εσύ είσαι σαν το Θεό. Εγώ χρειάζομαι για σένα για να είμαι ευτυχισμένος. Amo você, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus. Ελπίζω περισσότερα στο Θεό, γιατί εσύ υπάρχεις. Você existe, ou υπάρξιν, υπάρχεις. Esta é Αυτά. a língua original do Novo Testamento, irmãos. E as nossas 4 frases nesta língua. Oh, glória a Deus, né, irmã? Glória A a sala Deus, é meu muito pastor. diversificada. Que bênção, né? Pode orar conosco, por favor, Lili? Posso? Sim, claro. Pai amado, graças te damos, Senhor, porque mais uma manhã, mais uma madrugada, nós tivemos esse privilégio de se encontrar contigo. Por favor, nos ajude, Senhor, a entendermos em que tempo estamos vivendo. Ajude também para que entendamos com toda a clareza do mundo que a verdade absoluta é uma pessoa, é o nosso Senhor e a tua palavra. Ajude para que sejamos cristãos corajosos. Para ser cristão tem que ser corajoso, sim, Senhor. Ajude para que tenhamos essa coragem, essa sabedoria e ao mesmo tempo a delicadeza de apresentar toda a verdade, de apresentar toda a escritura. Ajude, por favor, Senhor, para que amemos as pessoas queer, que eles mesmos escolheram esse título, esse nome, as pessoas diferentes, que significa esquisitas, fora do padrão, mas que ao mesmo tempo que os amemos, Senhor, ajude para que a gente os ensina, para que eles possam entender de que Deus ama o pecador, mas Ele não tolera o pecado, Ele é santo, Ele não toca, Ele não tem nada em comum com o pecado.
No ambiente de Deus não existe pecado. Então, se a gente quer a eternidade, se a gente quer morar com Ele, se a gente quer estar com Ele, não podemos carregar conosco o pecado, nós temos que abandonar ele. Eu não sei, eu tenho algumas outras tendências, não tenho tendências de homossexualidade. Eu não sei o que essas pessoas passam, mas eu tenho certeza, assim como o Senhor tem me ajudado nas minhas dificuldades, eu tenho certeza de que o Senhor é forte, poderoso para ajudar cada pessoa em todas as necessidades que elas têm, inclusive na homossexualidade também, Senhor. Encontre corações sinceros, meu Pai, por favor. Ajude para que a gente também seja o instrumento de apresentar amor e a verdade, de ensinar as pessoas, de aceitar eles, porém, orientar eles, falar toda a verdade que precisa ser dita para que eles possam tomar a decisão certa, meu Pai. Por favor, nós sabemos que estamos vivendo numa sociedade onde os nossos filhos, que essa é a nossa maior preocupação, não somente filhos, acontecem nas fases adultas também, mas uma parte da sociedade mais sensível são os nossos filhos. Estão constantemente bombardeados por novas e novas e novas ideias. As ideias da liberdade, de que vocês são livres para escolher o que quiserem. E não é isso, Senhor. Para sermos felizes, para tenhamos vida, saúde, nós precisamos seguir as suas orientações. Por quê? Porque o Senhor nos criou e o Senhor sabe o que é bom para nós. Portanto, nos ajude, Senhor, protege, blinda os nossos filhinhos, a nossa juventude, a gente, contra todas essas influências das filosofias mundanas. Ajude para que aqueles que te buscam com coração sincero te encontrem, Senhor. Manda, se quiser, eles ao nosso encontro, para que a gente conversa com essas pessoas, para que a gente orienta essas pessoas, para que a gente abrace essas pessoas, porque há salvação para todos em Cristo Jesus. Abençoe, por favor, Senhor, a sala 57, a minha família que amo tanto, que fez toda a diferença na minha vida. Abençoe, dando força para o pastor Wagner, a Aninha, a Hannah, a família deles, todos os pastores, todos os moderadores que trabalham todos os dias. Lembro do Gabriel, lembro também do Wellington. Cada membro, cada pessoa que acessa, continue trabalhando com teu Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, para que a gente tenha esse compromisso, meu Pai, de te buscar, de te conhecer mais e mais, porque assim saberemos qual é a tua vontade santa, boa para nós, para o nosso próprio bem. E por favor, Pai, ajude para que nos próximos tempos que estaremos vivendo, até a sua volta, o nosso desejo que seja feito agora, mas o Senhor sabe o dia e a hora. Ajude para que esses tempos difíceis que virão, as leis aprovadas, movimentos tomando mais e mais força, ajude, por favor, Senhor, para que eles não impeçam aquelas pessoas sinceras, as nossas famílias, os nossos filhos serem destruídos, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, nos dê a força. É verdade que muitas vezes nós temos que ser radicais. Portanto, que te pedimos, nos dê a força para isso. Tem coisas que tem que ser radical, sim. Nós te pedimos coragem para isso. Colocamos esse dia, essa semana em tuas mãos. Conduz da forma que o Senhor quiser. Abençoa cada pessoa que acessou, que vai acessar e ajude, por favor, meu Pai, porque o Senhor sabe do nosso carinho. Ajude para que essa mensagem não seja escândalo para ninguém, mas que seja uma mensagem de amor, de ensino, de advertência e de uma bandeja de bondade que a gente quer servir para uma ou outra pessoa. Que eles entendam isso assim. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha, né? Deus te abençoe.
Amém, que o Senhor pastor. seja extremamente poderoso, tá bom? Amém. Um Amém. grande abraço. Até amanhã, pastor, na lição. Até amanhã. Orem por nós. Ela vai ser a nossa professora da semana, amém? Obrigado. Orem por mim. Aí, combinamos para você fazer os 2 dias amanhã, tá bom? Sim. Decidi orar um pouco mais hoje. Valeu. Grande abraço. Coisa boa, né, irmãos? Discussão saudável. E vamos nessa. A sala, a gente procura trabalhar 4 ênfases que, sendo reorientadas, elas nos auxiliam para viver uma vida mais profunda, né? Ao lado do Senhor, que são essas aqui, para você que está chegando pela primeira vez na sala. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição da Sala 57. Espero que você tenha sido altamente beneficiado por tudo que nós discutimos e vimos aqui hoje, tá bom? Um grande abraço. Ô, Giovanni, você para de comer aí, que eu estou te vendo. Nós vamos começar o Bom Dia com Alegria. Bom dia com alegria, meu povo! Vamos embora! Bom dia com muita alegria para todos! Com alegria no Senhor! Amo todos vocês! Dia com alegria familiar. Dia mega abençoado! Transmissão do YouTube, não esqueça o sintonia. Pessoal do YouTube, Muita alegria, pastor Delmar. Bom dia, galera. Bom dia, Bom dia, pastor Wagner Almeida! Bom dia, pastor Wagner. Bom dia para todos. Juvenil, você é a bênção, Glória a Deus. meu moderado, bom Pastor Wagner. Bom dia, Cid, bom dia, Samuel. Deus abençoe, Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, querido. Aí para os meus filhos gravadores, contando 1, 2, 3. Bora de trabalho. Até amanhã. Pastor Moreira aí. Pastor Moreira! Quem tá aí, menininho, pelo bagunçado, hein? Amo você, velhinho. Que coisa linda, hein? Sorrisão massa, cara. Sorrisão massa. Saudade de vê-lo aqui! Eita, coisa boa, menino. Eita, coisa boa. Bom dia, pastor Moreira. Bom dia, Louvado seja Deus. Bom dia, Aí sim, ganhei o dia.